Imagine se usar óculos ou saber ler pudesse te matar. No Camboja, sob Pol Pot e o Khmer Vermelho, isso era realidade. A visão deles era uma forma radical e brutal de comunismo. Uma utopia agrária onde a história, a cultura e a individualidade eram apagadas. Para conseguir isso, eles declararam o Ano Zero. Tudo, família, religião, educação, tinha que ser destruído. Esta é a história de como uma nação foi forçada a se ajoelhar, e por que nunca devemos esquecer o terror que se desenrolou no Camboja. Saloth-Sar, mais tarde conhecido como Pol Pot, nasceu em 1925 no Camboja rural. Ele veio de uma família privilegiada, estudou em Paris e foi arrebatado pela ideologia comunista radical. Em Paris, ele se juntou ao Partido Comunista Francês, sonhando com uma sociedade sem classes. Ele voltou para casa, não como engenheiro, mas como revolucionário. Como professor, ele se organizou secretamente, subindo nas fileiras do movimento comunista do Camboja. Pol Pot e seus camaradas educados em Paris moldaram um maoísmo extremo e xenófobo, obcecado por uma revolução liderada por camponeses. O caos da Guerra do Vietnã e um golpe apoiado pelos Bezeco Sikhsil desestabilizaram o Camboja, empurrando camponeses desesperados para os braços do Khmer Vermelho. Pol Pot explorou esse caos, apresentando-se como um salvador nacionalista. Logo, ele tomaria o poder e desencadearia um pesadelo. Em 17 de abril de 1975, o Khmer Vermelho entrou em Phnom Penh. Alívio rapidamente se transformou em terror. Soldados ordenaram a evacuação de toda a cidade, alegando que bombas americanas eram iminentes. Na realidade, era o início do Ano Zero. Milhões foram forçados a sair de suas casas sob a mira de armas. Doentes, idosos, crianças, todos marchando para o campo. A cidade esvaziou em dias, tornando-se uma cidade fantasma. O Khmer Vermelho desmantelou estruturas sociais, destruiu a economia e tornou todos dependentes do Estado, Angkar. Milhares morreram na marcha forçada. Aqueles que sobreviveram enfrentaram trabalho forçado em comunas rurais. O objetivo: apagar o antigo Camboja e criar uma sociedade de camponeses obedientes. A Marcha da Morte foi apenas o começo. O Khmer Vermelho aboliu a propriedade privada, o dinheiro e os mercados. Tudo pertencia a Angkar. Famílias foram desfeitas, crianças doutrinadas para atrair os pais, casamentos arranjados pelo Estado. Intelectuais, profissionais e qualquer um diferente eram executados, às vezes por algo tão simples como usar óculos. Escolas viraram centros de tortura. O mais infame, S21. Nas comunas, as pessoas trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, famintas, doentes e aterrorizadas. O objetivo do regime era o controle total, atomizando a sociedade, apagando o amor, a confiança e a individualidade. O Camboja se tornou um estado escravo construído sobre o medo. Em menos de 4 anos, o Khmer Vermelho matou até 2 milhões de pessoas, 1/4 da população do Camboja. Os campos da morte se tornaram locais de execução em massa, onde as vítimas eram frequentemente espancadas até a morte para economizar balas. A paranoia reinava. Até membros leais do partido foram expurgados, torturados e mortos. Minorias étnicas, vietnamitas, chineses, muçulmanos, Cham, foram alvo de extermínio. O objetivo do regime era um Camboja racial e culturalmente puro. Ninguém estava seguro, comunidades inteiras foram exterminadas. O genocídio foi sistemático, implacável e quase inimaginável em sua crueldade. Tuol Sleng, ou S21, já foi uma escola, então se tornou um centro de tortura e execução. Pelo menos 14 mil pessoas foram aprisionadas aqui. Apenas um punhado sobreviveu. Prisioneiros eram fotografados, forçados a escrever confissões e torturados até confessarem crimes imaginários. Guardas, muitas vezes adolescentes, aplicavam regras brutais. O comandante, Camarada Duch,
exigia cada vez mais confissões. Uma vez que uma confissão estava completa, os prisioneiros eram enviados para os campos da morte. As fotos assombrosas das vítimas do S-21 permanecem como um testemunho das vidas destruídas pela ideologia. A agressão do Khmer Vermelho contra o Vietnã se mostrou fatal. Em 1978, o Vietnã invadiu, derrubando rapidamente o regime. Em 7 de janeiro de 1979, tanques vietnamitas entraram em Phnom Penh. O pesadelo terminou, mas o sofrimento estava longe de acabar. O Khmer Vermelho fugiu para a selva, travando uma guerra de guerrilha por anos, apoiado por potências estrangeiras por razões da Guerra Fria. O Camboja foi deixado em ruínas, seu povo traumatizado, sua infraestrutura destruída, seus profissionais mortos. O processo de reconstrução foi lento e doloroso. A justiça era ilusória. O mundo continuou a reconhecer o Khmer Vermelho na ONU por anos. Para os cambojanos, a libertação foi apenas o começo de uma longa luta para curar. Pol Pot desapareceu na selva, liderando uma insurgência em declínio por quase 2 décadas. Ele nunca foi levado a julgamento. Em 1997, após ordenar o assassinato de seu próprio chefe de defesa, seus camaradas se voltaram contra ele. Pol Pot morreu em 1998, em prisão domiciliar, nunca admitindo culpa ou expressando remorso. Somente anos depois, um tribunal apoiado pela ONU condenou os líderes sobreviventes do Khmer Vermelho. Para muitos, a justiça veio tarde demais. O homem mais responsável, irmão número 1, escapou do julgamento. Seu legado permanece uma mancha permanente na história. Hoje, o Camboja é uma terra de beleza e resiliência, mas as cicatrizes do genocídio permanecem. Locais como Tuol Sleng e os Campos da Morte são lugares sagrados de memória, lembretes de perdas inimagináveis. Quase toda a família perdeu alguém, o trauma perdura por gerações. Reconstruir a confiança e a sociedade é uma luta contínua. A história de Pol Pot é um alerta universal. Extremismo e desumanização podem levar a um inferno real. Devemos lembrar as vítimas, honrar sua humanidade e ensinar essa história. A civilização é frágil. Deve ser defendida com empatia, tolerância e vigilância. A tragédia do Camboja nos lembra: nunca mais.